O povo começou a se agitar, porque você sabe como que é o povo quando vê uma situação dessa maneira. E o povo se agitou então, e foi para o Monte Horebe. E Elias, apenas um homem servindo a Deus diante dos 450 profetas. Ou seja, se nós olharmos aqui, estamos em 150, quase 200 pessoas, você multiplica por 3 esse número. E ele diante de todos aqueles profetas, talvez profetas bem vestidos, profetas ali bem nutridos, porque os únicos alimentos que tinham eram dados aos profetas na época, e ali, diante daqueles profetas, e Elias sem temor, dizendo assim, olha, eu quero dizer a vocês, se o Deus que eu sirvo é o Deus verdadeiro, então nós vamos fazer uma coisa aqui, nós vamos montar um altar, e o Deus que responder com fogo diante desse altar, e vir consumir a oferta de cima do altar, é o Deus verdadeiro. Então Elias chega diante de todas aquelas pessoas e fala aos profetas, olha, primeiro vai ser vocês, 450 profetas, eu quero ver vocês clamar. E se o Deus realmente de vocês é um Deus verdadeiro, Ele vai responder com fogo essa oração e vai consumir a oferta. E a Bíblia diz que eles começaram então a clamar, aprontaram lá, então diante do seu altar a oferta, aprontaram lá o novilho, colocaram em cima e começaram a clamar, Baal nos responde, e nada de Baal responder. E a Bíblia nos diz que Elias começou a tirar sarro deles. Falou assim, olha, clame mais alto, porque talvez o Deus de vocês está surdo. Clame mais alto porque talvez ele está dormindo. Clame mais alto porque talvez ele esteja ocupado. E olha a autoridade sobre a vida dele. Olha a intrepidez na qual Elias se comportava. Porque imagina você diante de 450 pessoas, você vai ter coragem de chegar e apontar o dedo? Muitas vezes nós nessa situação nós temeríamos, não teríamos coragem. Mas Elias não. Elias foi um grande profeta, foi um grande homem de Deus. Então diz que por volta do meio-dia, eles começaram a se bater, a se cortar, e clamando em grande e alta voz, Baal nos responde, nos responde. E a Bíblia diz que nada dá resposta. Mas Elias era um servo de Deus. Ele, muito humilde, foi lá, preparou o seu altar, colocou o holocausto, a oferta, e aí então ele faz uma prova com as pessoas. Ele disse assim, olha, podem encher vasilhas de água, traz aqui, olha, joguem sobre a oferta, joguem sobre o altar. E a Bíblia diz que grande quantidade de água foi jogada diante daquele altar, de acordo com aquilo ficou muito molhado. E aí então Elias clama a Deus. Servo de Deus clama a Deus com autoridade, sem medo. Porque imagina você a fé desse homem. Não bastou apenas ele preparar o holocausto, não bastou apenas ele colocar lá a oferta diante de Deus, mas ele pediu para que jogasse água, para que se tornasse mais impossível ainda do milagre acontecer. Servo de Deus, que não teme as circunstâncias, que não teme a situação, não importa o que aconteça, ele tem fé que o milagre vai acontecer. E foi isso que aconteceu na vida de Elias, porque ele clamou a Deus em alta voz, Deus, se tu és Deus verdadeiro, responde com fogo. E a Bíblia diz que na hora veio um raio do céu, um grande fogo desceu e diz que lambeu toda aquela água, secou a água e consumiu a oferta. Glória a Deus, porque o poder de Deus na vida daqueles que são servos é verdadeiro. Quando você precisa de um milagre na sua vida, Deus é fiel, basta você ter fé, basta você não temer diante das circunstâncias, porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Não tema, não tema. É isso que o salmista está querendo dizer, que nós não devemos temer diante das circunstâncias. Elias provou tudo isso, viu tudo isso. E depois desse grande milagre acontecido, a Bíblia diz que o povo então se levantou contra os profetas e trouxe até Elias, e Elias então matou aqueles 450 profetas. Olha só para você ver, um homem de Deus, com autoridade, sem temor, mataram aqueles profetas. Mas aí que nós vamos ver, que nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, porque nós podemos estar diante da igreja, podemos vir à igreja, ver os milagres que Deus faz, testemunhar de grandes milagres, grandes coisas que Deus faz, mas se não cuidarmos da nossa fé, se nós deixarmos por alguns momentos o medo entrar dentro do nosso coração, na nossa vida, isso vai ser motivo de desânimo, derrota e destruição. Capítulo 19. Versículo de número 1. A Bíblia diz que o rei Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe:
façam-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã às essas horas não fizer eu com a tua vida, como fizeste com cada um desses profetas. Ou seja, Jezabel ameaçou a vida de Elias. Jezabel disse assim, olha, porque você matou os profetas de Baal, os profetas que me serviam, os profetas que me agradavam, que falavam tudo o que eu precisava, que me agradava, então eu vou tirar a sua vida também. É isso. Elias recebeu uma ameaça por aquele grande milagre a qual Deus tinha feito na vida dele e através da vida dele. Veja bem, e no versículo de número 3, a Bíblia diz assim, temendo, pois Elias levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu moço. Versículo de número 4 diz assim, e mesmo porém, se foi ao deserto, ao caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Um homem tão usado diante de Deus, um homem que viu a provisão de Deus tão de perto, de repente, deixa algo tomar conta do seu coração, da sua fé, da sua vida espiritual. Porque a Bíblia diz assim no verso 3, que temendo, pois, Elias, ou seja, Elias teve medo no seu coração diante daquela circunstância. Aquela rainha chamada Jezabel ameaçou a vida de Elias, diz assim, olha Elias, porque você matou os meus profetas, eu também vou te matar. E a Bíblia diz que então ele temeu dentro do seu coração. E veja que o temor não é nada de Deus, o medo não é nada de Deus, porque a Bíblia diz que então Elias saiu, abandonou tudo, abandonou as pessoas que viviam ao seu redor, ficou cabisbaixo, ficou triste. E eu acho que Elias pensava assim, poxa, Deus já me ajudou, mas agora não pode fazer mais nada por mim. Deus já me ajudou, mas agora não vai me ajudar mais. Foi isso que Elias pensou no seu coração. Porque quando a Bíblia diz que ele temeu, isso está mostrando que ele não tinha mais visão da provisão de Deus sobre a sua vida. Porque se ele cresce que Deus poderia matar Jezabel com um raio, como mandou sobre o holocausto, como fez lá sobre a oferta, que Deus poderia fazer todas as coisas e providenciar todas as coisas, ele não temeria. E é isso que o salmista está dizendo, que quando nós passamos pela angústia, quando nós passamos pela tribulação, nós não devemos temer, porque Deus é quem está conosco, amém? Deus está conosco, e nós não devemos temer mal algum. Se Elias tivesse entendido isso, que Deus era um Deus de provisão, que Deus era um Deus que iria providenciar, que ainda que as pessoas viessem contra ele, ele sairia vencedor, de maneira alguma ele temeria dentro do seu coração. De maneira alguma. Por isso que Elias parou e pensou, falou assim, nossa, Deus não vai me abençoar. Deus não vai fazer com que as coisas aconteçam na minha vida. E aí então ele começa a desanimar, teve medo, parou a sua caminhada, sabe? Tem muitas pessoas que andam como Elias, sabe? Vê a provisão de Deus de perto, vê que Deus realmente é um Deus que pode fazer milagre, mas quando a tribulação, quando a luta vem, a pessoa teme, a pessoa fica com medo e vaza do caminho de Deus, se afasta de Deus, pensa que Deus não vai poder prover, mas o nosso Deus é um Deus de provisão. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, o nosso Deus é um Deus de provisão. Amém. O Deus que nós servimos é um Deus de provisão. Não importa a circunstância, não importa a angústia, não importa a tribulação que você passe, Deus é um Deus de provisão sobre a sua vida. Ainda que as circunstâncias sejam más, ainda que pessoas venham fazer como Jezabel, tentar desanimar, dizer assim, olha, você não pode, você não vai vencer. Sabe, a luta que vem sobre a sua vida, a angústia que está aí sobre a sua vida é muito grande, você não vai vencer. Ainda que Jezabel, ou seja, um enviado do inferno, como foi essa mulher, venha sobre a sua vida, você tem que dizer assim, olha, Deus está comigo, portanto eu não temerei. Não temerei, não temerei. Nós não precisamos temer diante de situação alguma. Não precisamos, não precisamos. Porque quando tememos, a nossa fé se desfalece. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. É isso. O profeta Elias teve um abismo na vida dele. Não cuidou. Foi tendo outro abismo. Porque a Bíblia diz no versículo número 7, voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu,
e com força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Versículo de número 9, diz assim: ali entrou numa caverna. Veja só, ele saiu para o deserto, ficou grande tempo no deserto, temendo, com medo daquela mulher matar ele. E aí depois a Bíblia diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites. E para onde Elias foi? Para uma caverna. Foi se esconder, temendo a situação, temendo que Jezabel ou alguém do palácio real pudesse matar ou tirar a vida dele. Veja bem o que aconteceu na vida dele. Você acha que se ele tivesse parado e orado a Deus, falado assim: Deus, eu preciso da sua provisão, eu creio que o Senhor trará providência sobre a minha vida, será que Deus, de qualquer maneira, ia rejeitar a oração do seu servo? Não. Se ele tivesse parado por um instante e olhado diante da grandeza do Deus que ele servia e falado assim: poxa, mas Deus já fez tantos milagres, eu já testemunhei, vi tantos milagres de Deus na minha vida, eu vou ver esse também, Deus vai me livrar. Ele não precisava ter saído para o deserto, ele não precisava ter ido se esconder diante de uma caverna, de maneira alguma, mas ele deixou com que o temor, com que o medo tomasse conta da sua vida. E o temor, o medo, nos faz afastar de Deus, nos faz perder a fé, faz com que a gente não creia que Deus vai trazer a provisão sobre a nossa vida. Nós temos que cuidar, nós não precisamos temer situação alguma. O que é que você teme na sua vida? O que é que você teme? É a finança? É o lar? Vida espiritual? Qual o temor seu? O que é que você tem tido medo? É uma enfermidade? O que é que você tem passado medo na sua vida? Deus é o Deus da provisão, amém? Deus é o Deus que fala que nós não devemos temer diante de situação alguma, porque Ele está conosco e é o nosso refúgio, amém? Não tem situação para o crente, não. Sabe? Quando ele diz assim, que quando você passar pela angústia, Deus vai estar com você. Está te mostrando que você vai passar por luta. Você vai passar por angústia, mas só que Deus vai estar ao seu lado. Essa é a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Que você vai passar por luta, mas Deus está com você, amém? E a Bíblia diz então no versículo número 9, ali entrou numa caverna, aonde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Respondeu: tenho sido zeloso perto do Senhor. Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. Veja o sentimento, a fé de Elias, como estava abalada, porque ele viu que todos os profetas tinham sido mortos à espada. Ele viu que todos tinham sido perseguidos porque serviam a Deus verdadeiramente. Então ele começou a temer. E Deus vem e pergunta para ele: o que fazes aqui, Elias? Ele: olha, Deus, o Senhor tem visto que eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Eu estou aqui porque eu estou com medo, porque juraram tirar a minha vida, foi isso que ele disse. E a Bíblia diz então no versículo de número 11, e disse Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio a voz do Senhor e lhe disse novamente: o que fazes aqui, Elias? Olha o que Deus está querendo mostrar para Elias e para nós nessa noite. Que muitas vezes nós ficamos cabisbaixo diante das circunstâncias. Muitas vezes nós tememos diante de certas circunstâncias. Mas Deus vem e nos fala: o que fazes aqui? Por que é que você se esconde do problema? Por que é que você não orou a mim? Quando Deus mostra primeiramente o vento, Deus está dizendo assim: Elias, porventura se você estivesse me clamado, será que eu não teria te respondido com um vento? Eu mandaria um vento sobre Jezabel, e esse vento arrastaria